A paz do Senhor Jesus. Vamos estar iniciando hoje a leitura do livro O Despertar da Leoa. Levante-se e transforme seu mundo, de Lisa Bevere. Capítulo 1. Desperte uma leoa. O ano era 1994 e era uma noite como qualquer outra naquele período da minha vida. Eu havia cambaleado até a cama mais tarde do que deveria, depois de uma tentativa desesperada de colocar a casa em ordem. Mãe de 3 filhos e grávida, eu dormia profundamente naqueles dias. Fechava os olhos e caía no sono imediatamente, sendo despertada somente pelo som do despertador das crianças ou pela luz do sol da manhã que entrava em meu quarto. Mas naquela noite eu adormeci e despertei de madrugada, sacudida até o âmago do meu ser. Nas horas que antecederam ao alvorecer, tive um sonho vívido e incomum. Na verdade, chamá-lo de sonho faz parecer que ele veio a mim na forma de um sono ou de uma sombra. Mas não foi o que aconteceu com essas imagens. Sonho regularmente, mas não com esse nível de intensidade. No meu mundo dos sonhos, encontrava-me vibrantemente acordada. Diante de mim havia uma cena que pertencia a outro lugar e tempo. Senti que não trilhava mais os caminhos da terra. Eu estava em alguma dimensão celestial, um lugar iluminado, mas que não me ofuscava. Havia uma luz radiante por toda a parte e ela parecia vir de todas as coisas. Não tinha sombra ou névoa, apenas cores gloriosas. Esses tons intensos de uma cor viva eram compostos de matizes tão concentrados que não tenho referência terrena para dar nome a eles. Os pigmentos eram sobrepostos e multidimensionais. Por alguma razão, lembro-me mais dos tons de púrpura, mas não era exatamente o nosso púrpura, e azul, porém diferente do nosso. Não havia pontas, lados ou borda superior, mas o pano de fundo das cores envolvia o que elas exibiam, uma plataforma elevada de pedra impecável de cor creme, e nessa plataforma estava reclinada uma leoa dourada. Ela era a perfeição felina, majestosa, poderosa e esplendidamente estruturada. Ela não se movia, mas não havia dúvida em minha mente de que ela estava viva. Muito mais viva do que qualquer animal terreno que eu já vira em movimento. Sua cabeça estava ereta, mas não tensa, e suas patas dianteiras estendia diante delas. Seu pelo e seus olhos resplandeciam como ouro, por baixo de sua pele marrom amarelada impecável. Eu podia ver cada curva dos músculos perfeitamente formados. Essa leoa extraordinária e imóvel era muito mais substancial, vívida e vibrante do que qualquer leoa que caminha agora sobre a nossa terra. Não pude evitar pensar que eu estava contemplando um protótipo celestial. Gravados na parte da frente do pilar de sustentação impecável da plataforma, havia uma palavra e um numeral romano, número 23. Em contraste com essa leoa, minha forma física parecia transparente, insignificante e estranhamente fora do lugar. Senti-me desligada do meu corpo e inconsciente de que estava grávida. Eu sabia que estava ali para contemplar e ver, para observar atentamente e, ao fazer isso, para aprender algo que não percebera ainda. Senti a urgência de captar todo o peso daquela imagem. Embora eu estivesse sozinha com uma leoa, não senti medo nenhum, nem qualquer ameaça.
apenas o assombro de arregalar os olhos, como se ao ver aquela imagem, meu espírito estivesse sendo ampliado e conectado. Absorvi tudo o que pude do que estava ao meu redor. Meu foco mudou e olhei nos olhos da leoa. Quando fiz isso, ouvi uma voz em algum lugar atrás de mim anunciar: com o nascimento desse filho, você despertará uma leoa. De repente, em um borrão de luz dourada, de majestade e maravilha, tudo terminou. A coisa seguinte de que me dei conta foi de que era manhã e eu estava totalmente desperta. Todos os meus sentidos estavam em um estado de alerta máximo, não de medo, mas de choque. O que eu acabara de testemunhar? Com o passar dos anos, passei a acreditar que o nosso planeta é um tipo de sombra presa ao tempo, uma revelação parcial do que é original, eterno e completo no céu. Levante-se como uma leoa, deitada sobre o brilho da manhã, totalmente desperta, com o coração acelerado e o corpo tremendo. Senti que Deus me enviara essa visão de uma leoa para revelar algo que facilmente teria passado despercebido por mim na agitação do dia a dia. Naquele momento, ele tinha toda a minha atenção. Eu ouvia com todos os meus sentidos. Meu quarto parecia desbotado e vazio, um contraste absoluto com o mundo de cores que eu acabara de deixar. Os sons da manhã na terra eram abafados se comparado à voz de trombeta daquele lugar sobrenatural. Fiquei parada, com medo de me mover e perder os últimos requisitos da visão. Fechei os olhos. Sim, estava tudo ali: a leoa, a plataforma, a inscrição, o pano de fundo e a voz. O tempo passou, o meu coração desacelerou, o meu corpo acalmou-se e finalmente abri os olhos, curiosa acerca da inscrição na frente da plataforma. Peguei a minha Bíblia e a levei para a cama. Perguntava-me: havia uma relação com o capítulo ou versículo literal? Nesse caso, o que o número 23 teria a revelar? Ao folhear as páginas, meu coração desanimou quando observei o cabeçalho da passagem e descobri que se tratava de um oráculo de Balaão. Eu sabia que ele era um profeta preciso, porém infame. Continuei lendo, sem conseguir entender muita coisa, até chegar ao versículo 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tenho ele prometido não fará? Ou tendo falado não cumprirá? Eis que para abençoar recebi ordem, ele abençoou, não posso revogar. Não viu iniquidade em Jacó, nem contemplou desventura em Israel. O Senhor seu Deus está com ele, no meio dele se ouvem aclamações ao seu rei. Deus os tirou do Egito, as forças deles são como as do boi selvagem, pois contra Jacó não vale encantamento nem adivinhação contra Israel. Agora se poderá dizer de Jacó e de Israel: que coisa tem feito Deus. Números 23, versículo 19 a 23. Essas palavras contêm muitas evidências sobre a fidelidade de Deus. Suas promessas são seguras e certas, e suas bênçãos são irreversíveis. Por causa da sua fidelidade de Deus, Israel teve um futuro seguro e livre dos efeitos corrompidos e distorcidos da feitiçaria ou das maldições. Tudo isso era tranquilizador, mas o versículo seguinte foi fascinante. Eis que o povo se levanta como uma leoa e se ergue como um leão. Não se deita até que devore a presa e beba o sangue dos que foram mortos. Número
23, versículo 24. Tremendo, reli as palavras intensas impressas na página frágil. Se levanta como um leoa e se ergue como um leão. Aquela imagem me impactou. Eu podia vê-la, um leão e a sua leoa, levantando-se da grama. Cada criatura viva sempre a mudança de postura dos leões e observa atentamente. Os seres dourados estão acordados, espreguiçando-se, testando o ar, pesquisando o seu domínio, pronto para se mover. Talvez estejam famintos. Quem sabe tenham sido agitados pela presença de um inimigo que invadiu os limites marcados do seu território. E é hora de fazer a presença deles conhecida. Quando se põe em pé, a tensão é alta até que os movimentos deles cessem. Se os leões estão inquietos, não há descanso para as outras criaturas, até que os leões tenham lutado ou se banqueteado e depois se acalmado. Quando visualizei a imagem dos leões se levantando, senti uma agitação de força deles em meu espírito também. Quem não fica assombrado e cativado quando o leão ou leoa se levanta e sai do seu lugar de descanso? É uma maravilha a ser contemplada. Mas o que era isso para mim? Como eu poderia estar ligado a alguma coisa com tamanha força selvagem e dourada? Embora a imagem me estimulasse, ela também me repelia. Eu gostava da ideia das leoas tirando um cochilo ao sol enquanto seus filhotes brincavam. Mas as imagens da caça e da matança me assustavam e até me causavam repugnância. Quando eu assistia o National Geographic ou algum programa sobre animais ferozes, desviava os olhos quando os grandes felinos derrubavam antílopes e zebras. Enquanto esses pensamentos passavam pela minha mente, lembrei-me das palavras da visão noturna. Com o nascimento deste filho, você despertará uma leoa. O que isso poderia significar? Eu não via relação entre a leoa poderosa e destemida e a mulher redonda e grávida deitada em minha cama. Dizer que eu era uma leoa era algo de fazer rir. Eu era alguém que comia tofu e quase podia ser considerada uma vegetariana, não uma predadora com sede de sangue. Eu ficava aterrorizada com quase tudo que estava fora do meu controle e me sentia intimidada pela maioria das pessoas que conhecia. Considerava as mulheres fortes e dominadoras, especialmente assustadoras. Minha gravidez havia sido uma espécie de prorrogação. Em um momento apaixonado de oração, alguns meses antes da concepção do meu filho, eu colocara de lado todos os meus protestos e disse a Deus: está bem, eu sou tua. Faça o que quiseres de minha vida, eu farei tudo o que o Senhor quiser. Eu até falarei a mulheres, se tu quiseres. Embora, na época, eu não fizesse ideia do que estava dizendo. Quando fiquei grávida, percebi que a situação tinha mudado totalmente. Imaginei que aquela ordenança da parte de Deus e a minha obediência era uma espécie de teste, como a disposição de Abraão de sacrificar o seu filho Isaque. Talvez eu precisasse apenas mostrar que estava disposta, mas não teria de cumprir a minha promessa de fato. Entretanto, diante daquela visão, parecia que o meu acordo, feito antes da gravidez, ainda estava de pé. E o que isso tinha a ver com um filho? Durante a gravidez, eu pensava que estava carregando uma filha. Todos aqueles que me encontravam diziam
que eu iria ter uma menina. Ninguém mencionara a possibilidade de um menino. Eu era a única que abrigava a esperança secreta de ter outro filho. Sacudi a cabeça incrédulo. Se alguma coisa em tudo aquilo era verdade, e se eu estava prestes a passar pela metamorfose de me tornar uma espécie de leoa, então, com certeza, outra pessoa também veria essa transformação iminente. Essa visão iria exigir uma verdadeira confirmação secundária. Em busca de afirmação. Algumas semanas se passaram e uma evangelista, por quem eu nutria um profundo respeito, veio à nossa cidade. Ali estava a minha chance. Ela me convidara com outra amiga que também estava grávida para almoçarmos com ela. Minha amiga era uma mulher de negócio excepcional, que havia experimentado uma conversão radical e estava sacudindo a Ásia com o Evangelho. Talvez a visão da leoa tenha sido para ela. Decidi levantar casualmente a ideia durante o almoço e ver como ela reagiria. A data marcada para o nosso almoço fez um maravilhoso dia de sol em Winter Park, na Flórida. Depois de nós três percorrermos a rua por algum tempo, finalmente deixei cair o meu corpo grávido em uma cadeira para almoçar e me perguntei como eu poderia introduzir a leoa naquela conversa de amigas fazendo compras. Mais tarde, enquanto comíamos, a oportunidade surgiu. Minha amiga nos disse que estava esperando uma menina, e a evangelista disse que estava animada com a probabilidade de eu ter uma menina também. Mas e se for outro menino? Perguntei. Ela ficou perplexa por eu ter levantado essa possibilidade. Afinal, ela raciocinou. Eu tinha 3 filhos e John precisava de uma menina para ser o seu xodó. Foi então que decidi contar a história da leoa e a proclamação que ouvi de que teria um filho. Não tenho certeza se o que eu disse fez sentido. Na verdade, sei que não fez. Afinal, eu mesma não estava nem um pouco convencida. Sabia que a visão era real, mas em minha apreensão, eu ainda não conseguia fazer qualquer relação entre mim e a imagem da leoa. Continuei falando, tentando descrever aquele encontro. Mas como poderia esperar que elas entendessem quando eu mesma estava confusa? Minhas divagações se refletiam nos rostos preocupados delas. Percebendo que havia chegado o impasse, parei abruptamente. Houve uma longa pausa depois disso. Enquanto a evangelista olhava de modo hesitante para mim, finalmente ela perguntou: "Para quando é o seu bebê?" 10 de outubro, respondi timidamente, aliviada por dizer algo que fazia sentido. Recostando-se, ela sacudiu a cabeça e disse com confiança: Não é possível você ser uma leoa até lá." Eu quis gritar: "Eu concordo", mas sentindo-me ligeiramente ridícula, apenas concordei com a cabeça. Por um lado, me senti aliviada, mas por outro, ligeiramente chateada, definitivamente constrangida e possivelmente insultada. O que ela quis dizer com "não é possível você ser uma leoa até lá"? Estávamos na primavera e outubro estava mais de 5 meses à frente. Afinal, quanto tempo essa transformação em leoa poderia levar? Por que eu havia contado minha visão, afinal? Deveria ter esperado até descobrir se estava grávida de um menino. Ela percebeu minha confusão e explicou: "Ainda há muita coisa em você que Deus precisa trabalhar. Você não vai estar livre até outubro." Bem, era verdade. Embora eu nem tenha gostado da franqueza da mulher,
concordei com a avaliação dela. Lentamente a conversa voltou ao seu ritmo normal, anterior, enquanto eu fechava a boca e permitia que meus pensamentos se voltassem para dentro. Ela havia dito o que via claramente refletido em mim. Até meu marido, John, constantemente me dizia: deve ser difícil viver na sua mente, Lisa, com tantas preocupações e medos se acumulando dentro de você. Ele estava certo, e as coisas pioravam cada vez mais, o tempo todo. Eu estava cansada de ser um projeto de restauração em longo prazo. Chega de desculpas. Durante anos eu estava dando desculpas para mim mesma. Eu era uma sobrevivente de câncer, mãe e dona de casa, com um passado problemático. Vamos estar iniciando Queria apenas hoje sobreviver aos do filhos em livro idade O Despertar da Leoa. Seria possível que Deus Levante-se e transformasse seu que eu mundo, estava de destinada Lisa a mais que Bevere. isso? Capítulo Haveria 1. algo poderoso e ligeiramente Desperte feroz uma leoa. esperando para ser despertado dentro de mim. O ano era Talvez a coragem me caísse 1994 bem. e era Afinal, uma noite eu não como gostava qualquer de outra aventura naquele período quando era da minha jovem. vida. Eu havia Houve um cambaleado tempo até a em cama que as minhas ideias mais a tarde do que respeito do deveria, trabalho dos depois de meus uma sonhos tentativa variavam desesperada entre de colocar ser a casa em assassina ordem. profissional Mãe de e 3 astronauta. filhos e grávida, Sim, eu eu dormia queria profundamente recuperar um pouco da naqueles dias. força que havia Fechava os perdido olhos e enquanto caía no tentava sono me encaixar como imediatamente, uma esposa sendo de pastor despertada e somente uma pelo boa som do mulher despertador das cristã. Estava crianças cansada ou de pela ser luz considerada fraca do sol e da manhã chorosa que entrava em e meu de quarto. revisitar a dor Mas do meu naquela noite eu passado. adormeci Estava e pronta para um despertei de desafio. madrugada, Eu sacudi amava o fato até o de meu âmago marido ser do meu apaixonado ser. e forte, Nas horas mas que estava antecederam ao cansada de alvorecer, me esconder tive um atrás sonho dele, vívido e incomum. cansada de Na fixar a minha verdade, mente sem chamá-lo de parar sonho com tantas faz parecer que ele coisas veio a que mim não na tinham forma de um importância, sonho ou cansada de de uma fingir. sombra. Mas Talvez não a foi visão o que da leoa aconteceu com essas fosse imagens. exatamente o que eu Sonho precisava. Em regularmente, vez de boa mas e não com esse segura, nível de eu estava pronta para intensidade. ser vista O como meu ligeiramente mundo dos feroz sonhos e encontrava-me definitivamente focada. vibrantemente acordada. Dirigi para casa após o Diante de almoço mim havia uma daquele cena dia, que pertencia agarrando o a volante outro com mais lugar e força do tempo. que o necessário. Senti que não Estava trilhava mais os disposta caminhos a da terra. experimentar essa Eu estava sensação em de alguma ser dimensão celestial, leoa um na lugar segurança iluminado, relativa do meu carro. mas que não me ofuscava. Abaixei os vidros e aumentei o volume Havia no uma luz máximo da radiante por toda a música parte, cristã, e ela parecia vir de contemporânea, todas as tocava coisas. no Não rádio tinha e sombra deixei o ou vento névoa, sacudir apenas a minha juba cores no lugar do gloriosas. ar-condicionado. Esses tons Tudo isso parece um intensos de pouco uma cor tolice viva agora, eram principalmente compostos de porque as leoas não matizes tão possuem concentrados que através das não minhas tenham lentes referência Ray-Ban terrena para dar nome a em forma eles. de gato, Os vi o pigmentos meu eram cabelo ondulado sobrepostos e e iluminado no espelho multidimensionais. lateral. Por Espere alguma aí, razão, estou vendo o lembro-me dourado mais dos selvagem da tons de leoa púrpura, nesses cachos? mas não era Não exatamente vou o nosso estar pronta até púrpura outubro? e azul, porém Está diferente bem, do eu vou nosso. lhe mostrar. Não havia Sou pontas, uma leoa. lados ou borda De superior, alguma mas o forma, a pano de combinação fundo do das meu cores passo em envolvia falso no almoço, o que elas da avaliação exibiam, direta de uma minha amiga, plataforma e de uma elevada de série de pedra eventos não impecável de cor relacionados, creme. uma E nessa transformação plataforma interessante começou estava a tomar reclinada forma. uma leoa Foi como dourada. se uma crítica severa fosse lançada Ela e era um desafio perfeição tivesse felina, sido feito. majestosa, Com o nascimento do poderosa meu e filho, esplendidamente Arden Christopher, estruturada. seu Ela nome não se significa movia, ardente, mas não havia determinado dúvida em e minha vivo. mente de que ela Alguma estava coisa viva, dentro de mim mudou. muito mais viva do que Embora qualquer outro animal filho terreno significasse que eu já vira mais em fardo movimento. para uma mãe, Sua cabeça estava tornei-me ereta, uma mas filha não tensa, focada. e suas Como patas você pode dianteiras imaginar, estendia como diante muitas delas. outras mães, Seu meu pelo espírito e seus ligado a olhos Deus resplandeciam sofria como pressão. ouro. Eu estava Por quase baixo a de sua ponto pele de me marrom afogar amarelada nas impecável, ocupações do dia a dia. eu podia ver Ficava cada tão curva dos envolvida com músculos minha lista de perfeitamente afazeres formados. que estava Essa sempre leoa aumentando e extraordinária exigia e cada vez imóvel mais de mim, era muito mais que me esqueci de quem substancial, eu era. vívida e vibrante do que Eu estava qualquer cheia de leoa que inseguranças. caminha agora sobre a nossa terra. Minha vida era Não pequena, pude
evitar egocêntrica, pensar que eu estava isolada, contemplando limitada, um segura protótipo e celestial. ineficaz. Gravados na Lembrava-me parte do meu da nome, frente do pilar de com quem eu sustentação estava impecável casada, da e quem plataforma, eram os meus havia filhos, uma mas palavra o que no numeral fazia romano, e por quem número eu era responsável 23. Em ofuscavam contraste a com essa leoa, consciência de minha ser forma filha de física Deus. parecia Quando transparente, comecei a insignificante desacelerar, e Deus estranhamente começou a fora do lugar. sussurrar força Senti-me dentro de mim desligada do e meu a me corpo chamar por outro e nome. inconsciente Para de que todos estava os grávida. outros, eu tinha Eu um sabia nome que que estava estava ali ligado para a uma contemplar e descrição de ver, cargo. para Eu observar era mãe atentamente para os e, ao meus fazer filhos, isso, a para esposa aprender para algo o meu que marido, não a percebera esposa ainda. do pastor Senti a para a urgência de congregação. captar todo Mas o para peso Deus daquela imagem. Altíssimo, eu era Embora eu simplesmente estivesse filha. sozinha com uma À leoa, medida que eu não senti foquei medo em nenhum, apenas ser dele nem e qualquer em tudo ameaça. que isso significava, Apenas o a assombro de vida e a arregalar força os fluíam olhos, para dentro como dos meus se ao ver dias. aquela E o imagem, meu descanso espírito entrou em estivesse minha sendo alma, ampliado com e meu conectado. coração se Absorvi ampliou. tudo o que pude Depois do do que nascimento estava ao de meu Arlen, redor. Meu comecei a foco sair da mudou sombra das e olhei minhas nos olhos da inseguranças, leoa. dos Quando meus fiz isso, medos, ouvi da uma minha voz em zona de algum lugar conforto atrás de e mim dos meus anunciar: fracassos. com o E nascimento desse comecei a filho, estender você a mão para despertará uma outros. leoa. De repente, Escrevi o em um meu borrão primeiro de luz livro, dourada, Out de of majestade Control e and maravilha, Loving. tudo terminou. Fora A do coisa controle, seguinte é de amando que me dei isso. conta foi Enquanto de que era amamentava manhã Arden, e eu estava totalmente escrever esse desperta. livro abriu um mundo Todos os diferente meus para mim. sentidos De estavam repente, em um eu estado estava de falando alerta para máximo, mulheres em não meu de medo, país mas de que estavam choque. famintas O que eu por acabara de testemunhar, autenticidade. Em com o passar resposta dos ao anos, sofrimento passei e a à fome acreditar dessas que o mulheres nosso e a planeta é necessidade um tipo de evidente de sombra relações presa ao tempo, femininas saudáveis, uma revelação escrevi mais parcial livros. do que é O original, tempo passou. eterno e Nós completo nos no céu. mudamos da nossa casa no ensolarado, quente e úmido estado da Flórida para outra Levante-se casa como no uma leoa, ensolarado, frio deitada e seco sobre o brilho estado da do manhã, Colorado. totalmente A mudança desperta, com para o o coração Colorado acelerado e o colocou corpo nossa tremendo. família mais dentro Senti de que Deus casa me enviara e ao essa redor visão da de mesa. uma leoa para Ela revelar também algo que nos facilmente posicionou teria passado para despercebido passar por mim por na muitas agitação do dia a transições. dia. Algumas Naquele momento, vezes, ele tinha durante os toda a minha 10 anos atenção. seguintes, Eu quase ouvia poucas com depois todos os para meus lutar. sentidos. Eu era Meu identificada quarto ou parecia chamada de desbotado e leoa. vazio, um Nesses contraste momentos, eu absoluto simplesmente com o mundo sorria, de cores contente que eu acabara de por não ser deixar. mais um gatinho Os sons da doméstico, manhã assustado na terra e eram tímido. abafados se Imaginei comparado que à a voz de história da trombeta leoa daquele tinha lugar sido sobrenatural. concluída e que a minha Fiquei parada, transformação com pessoal medo de me estivesse mover quase e no perder fim. os últimos Mas eu resquícios estava da visão. errada. Fechei os olhos. Sim, estava Não tudo se ali. trata de A leoa, você, a Lisa. plataforma, a No inscrição, outono de o pano de 2007, fundo e a a voz. leoa O tempo visitou-me outra passou, vez. o meu coração Eu era desacelerou, uma meu entre as corpo muitas convidadas que acalmou-se e ministravam em finalmente uma abriu os conferência olhos, para mulheres na curiosa incrível acerca terra da da Nova inscrição na Zelândia. frente da Esse plataforma. evento teve Peguei uma a minha frequência Bíblia tão e grande a levei para a que a cama. igreja anfitriã Perguntava-me, havia precisou uma fazer relação duas com o conferências capítulo ou seguidas versículo para literal? acomodar todas Nesse as mulheres caso, inscritas. o que o número A primeira 23 conferência teria a revelar? foi feita na igreja e a Ao folhear segunda as foi páginas, meu realizada em coração um estádio desanimou e quando observei o Auckland. cabeçalho da passagem e Havíamos descobri terminado a que se tratava de conferência um número oráculo 1 de e Balaão. estávamos no Eu estádio sabia para a que ele conferência era um número profeta 2. preciso, As porém sessões infame. já tinham Continuei começado. lendo, sem As conseguir ministras eram entender servas muita coisa poderosas, até chegar ao compassivas versículo e 19. fiéis da palavra. Deus Da palavra. não é homem Mas para por que alguma minta, razão nem filho do homem desconhecida, para que se eu me senti arrependa. perturbada durante o Porventura, intervalo da tenho tarde. ele prometido não Não fará? era a pressão Ou tendo para me falado não preparar, cumprirá? porque eu iria Eis apenas que para abençoar repetir o recebi que ordem. havia sido Ele dito na abençoou, primeira não posso conferência. revogar. Não viu Ainda iniquidade assim, em Jacó, senti uma nem urgência de contemplou orar desventura antes em da Israel. minha O ministração. Senhor seu Deus Era está como com se ele, houvesse alguma no meio espécie dele de se ouvem resistência. aclamações Eu ao seu sabia rei. que não era por parte Deus das os tirou do participantes Egito. que As escolheram forças estar deles ali, são nem por como as parte do de boi nenhuma das selvagem. palestrantes.
pois ou da contra igreja Jacó não anfitriã. vale encantamento nem Todas adivinhação nós contra ali Israel. tínhamos Agora um só se coração poderá e dizer fomos de prontas Jacó para e de adorar, Israel, que pregar coisa tem e feito encorajar Deus. as Números mulheres. 23, Mas havia algo versículos mais 19 a nesse 23. Talvez Deus Essas palavras estivesse querendo contêm chamar a minha muitas atenção. evidências sobre a Eu fidelidade de tinha Deus. de ficar Suas sozinha promessas e são entender o seguras que e estava certas, acontecendo. e suas Então bênçãos fui para o quarto são do hotel em que irreversíveis. estava hospedada, Por causa da cuja sua vista da fidelidade janela de dava Deus, para o porto de Auckland. Israel teve um futuro Andei pelo seguro quarto, e livre dos estendendo efeitos os braços em direção ao corrompidos e distorcidos povo, orando da pela feitiçaria ou direção das de Deus maldições. e por sua Tudo isso era percepção, e tranquilizador, cantando uma mas o música em versículo meu seguinte iPod. foi Cantai a fascinante. Deus Eis com voz que o de povo triunfo. se levanta como uma Para leoa e posicionar se o meu ergue como coração, um leão. comecei a Não se agradecer a Deus deita por até diversas que devore coisas a que Ele presa estava fazendo em e minha beba vida. o sangue dos Eu acabara que foram de concluir mortos. a edição Número 23, final do meu versículo livro 24. Nutrição Tremendo, e reli comecei as a palavras agradecer a Deus intensas, porque o impressas processo da na escrita página e frágil edição havia se terminado. levanta. Para mim, escrever um livro é como passar por um trabalho de parto. Portanto, minha oração foi mais ou menos assim: Obrigada, Deus, está terminado. Depois de exaltar ao Senhor, declarei: Mas não quero escrever novamente tão cedo. De repente, senti Deus falar ao meu espírito: Lamento que você sinta assim, porque preciso que você escreva novamente. O quê? Deus precisava de mim? Ele prosseguiu: Estou liberando estratégias do céu que serão encontradas na minha palavra. Você não terá todas essas estratégias, mas terá uma medida delas. Você precisa escrever e registrar o que eu lhe disser, para que quando as minhas filhas se reunirem, haja uma imagem inteira. Se você não colocar a sua peça do quebra-cabeça, a imagem não estará completa. De repente, a leoa estava novamente diante de mim. Enquanto eu a contemplava, com toda a sua força e beleza feroz, ouvi a voz dizer: Eu disse que com o nascimento do seu filho você despertaria uma leoa. Eu não falei que você seria a leoa. Imediatamente vi o quanto a minha perspectiva havia sido limitada, tola e humana. A voz continuou dizendo: Jesus é o leão da tribo de Judá, e é hora de sua noiva despertar uma leoa. Estude as formas e os aspectos da leoa. Então ouvi a primeira estratégia. As leoas caçam juntas. Fui pega de surpresa. O que eu estava ouvindo era bíblico? O que tudo isso poderia significar? As mulheres começavam a se acostumar com a ideia de que há poder na feminilidade e valor na sua capacidade de cuidar. Agora Deus me dizia para chamá-las de leoa? Como isso se encaixa naquele contexto? Perguntei-me: será possível que Deus queria despertar algo feroz e selvagem dentro das suas mulheres? A passagem de número 23 apareceu novamente diante de mim e vi nela um chamado para as mulheres cristãs se levantarem. Naquele instante, dispus o meu coração para estudar a leoa e procurar os paralelos com as filhas de Deus. Passei os 2 últimos anos pesquisando, observando e escrevendo acerca de leoas. Em princípio, pensei em fazer relações entre mulheres e leoas apenas em um nível literário, sem compartilhar a visão que Deus me dera. Mas à medida que o tempo passava, percebi que essa visão não devia continuar sendo apenas minha. A leoa não foi mostrada a mim, porque eu sou favorecido especial. Nem tive a visão dessa imagem, porque sou altamente visionário. Isso me foi mostrado porque Deus sabia que um dia eu seria alguém que teria uma voz.
Vez após vez, sempre que eu dizia a frase "você despertará uma leoa", literalmente via essa imagem impactar as mulheres. Às vezes, elas reagiam com lágrimas silenciosas, como se algo dentro delas estivesse sendo regado. Outras vezes, elas arfavam, como se estivessem inspirado aquela revelação, entendido que não há problema em ser bela e feroz. Creio que a resposta foi tão avassaladoramente positiva, porque assim como existe uma espécie de cordeiro escondido em nosso interior, também existe uma leoa dentro de cada uma das filhas de Deus. E é hora de essa leoa despertar. Quando penso em uma leoa, um sorriso vem brincar nos meus lábios. Jogo os ombros para trás e ergo-me um pouco mais ereta. Mais do que qualquer criatura, a leoa me faz ter orgulho de ser uma fêmea. Não há dúvidas quanto à sua força. Também imagino que não existe criatura que torne um homem tão orgulhoso de ser um macho do que o leão. O leão é o rei da selva e não há dúvida quanto a quem é a rainha. Olhe e aprenda. Essa não foi a primeira vez que Deus apontou para a simplicidade da criação, a fim de restaurar a nossa perspectiva. Jesus nos chama a observar as flores e aprender com elas, que Deus nos vestirá e cuidará de nós. Ver Mateus capítulo 6, versículo 28 e Lucas 12, versículo 27. Do mesmo modo, as esferas celestiais declaram a glória de Deus e fazem uma demonstração clara da sua justiça. Ver Salmos 19, 1, Salmos 56. Os céus anunciam a sua justiça, que todos os povos veem a sua glória. Salmo 97, 6. O encanto selvagem e feroz da criação é como uma janela que oferece um vislumbre do que Deus preparou para nós. Precisamos escancarar essa janela e permitir que a beleza insondável e ilimitada de Deus desperte um assombro celestial dentro de nós. Quando abrimos nossos olhos para a maravilha da criação, ela desperta um anseio por Deus. Nosso espírito responderá ao que vê. A criação declara: há mais do que você vê, mais do que você ouve, mais do que a simples mortalidade humana, ao Deus imortal que está sentado nas alturas. Jesus, o nosso Cristo, veio como cordeiro morto antes da fundação da terra, mas o livro de Apocalipse também o revela como um leão. Todavia, um dos anciões me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Apocalipse 5:5. Ele é tanto o nosso leão quanto o nosso cordeiro. Pergunto-me se poderia haver uma combinação de duas imagens mais contrastantes. A versão A Mensagem diz que esse leão de Judá pode abrir o livro e romper os selos. João, o autor do livro de Apocalipse, chorou quando, depois de buscar em todo o céu, na terra e até no submundo, ninguém foi achado digno de abrir os 7 selos e iniciar a revelação progressiva. Então, o ancião que estava mais próximo de João encorajou-o a olhar, pois havia a revelação de um leão em nosso cordeiro. Só ele é digno e pode iniciar essa obra de abrir os selos. Rasgar ou romper é uma liberação violenta. Lembro-me imediatamente da grossa cortina de separação do templo, quando ela foi rasgada ou dividida em 2. Ver Marcos, capítulo 15, versículo 38.
A ruptura começou no alto e terminou embaixo. Amo esse detalhe, porque o nosso Deus está sempre rasgando em pedaços o que pode nos impedir ou nos separar dele. No livro misteriosamente divino de Apocalipse, esse ato de rasgar os selos, os pergaminhos do céu, coloca as coisas em movimento na terra. Agora mesmo sinto Deus ansiando por rasgar selos e revelar uma porção de si, mesmo a cada uma de nós e em cada uma de nós. Do contrário, por que ele teria escrito esse final dramático da nossa história terrena se não contivesse uma revelação para cada uma de nós? Creio que somos convidadas novamente para não nos desesperarmos ou chorarmos, mas a erguermos nossos olhos, olharmos e vermos verdadeiramente. Nossa terra ecoa em revelação e sabedoria do céu. Como é impressionante que o nosso Pai Celestial tenha designado a sua criação para abrir os nossos corações. Cada planta, animal, elemento e paisagem diz: levante-se e seja tudo o que você foi criado para ser. De acordo com Jó, a natureza tem o potencial de nos ensinar, ensinando através de toda a sua criação a usar pássaros e animais para dar sabedoria. Jó 35, versículo 11. Então, a mensagem. Maravilha do amor de Deus e até onde Ele irá para nos transmitir a sua sabedoria é vasta demais para entendermos. Mas não deveríamos nos surpreender com isso. Afinal, Ele é o Criador que declara: pois são meus todos os animais do bosque e as alimárias aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que pulam no campo. Se eu tivesse fome, não te diria, pois o mundo é meu, e quanto nele se contém. Salmo 50, 10 ao 12. Nós nos isolamos das criaturas da terra, mas Deus as conhece pelo nome. Nós imaginamos que Deus não se importa com a sua criação? Ele moldou a criação para si. A natureza tem muito a revelar sobre o seu Criador, e se não somente a ouvirmos. Então, em Provérbios, nos é dada uma ordem: você, preguiçoso, olhe para a formiga, observe-a e aprenda alguma coisa com ela. Provérbios 6, 6, na edição A Mensagem. Creio que Deus está nos pedindo para fazer algo semelhante agora. Ele está nos pedindo para olharmos para a leoa e aprendermos. Ele nos convida: filhas, olhem para a leoa, observem-na atentamente, deixem que ela desperte a sua natureza indomável, sua beleza feroz e sua força desenfreada, para que vocês possam se levantar e ser as mulheres corajosas que eu a chamei para si. Como uma leoa revela a força e a coragem que há nas mulheres? E como as mulheres podem se levantar como leoas? Cada uma de nós terá a nossa resposta única, mas esse vislumbre das características da leoa pode lhe dar uma percepção. Nos capítulos seguintes, vamos observar diversas razões pelas quais uma leoa se levanta de seu descanso ao sol africano. Ela se levanta para adquirir força. Ela se levanta para saudar e cuidar dos outros. Ela se levanta para caçar. Ela se levanta ao lado de outras leoas. Ela se levanta para levantar e levar jovens para um lugar seguro.
Ela se levanta para confrontar os inimigos que ameaçam o bando. Ela se levanta para andar com o seu rei. Passei a ver a leoa como uma imagem que representa a maneira como cada filha do Altíssimo pode abraçar a sua força, desenvolver coragem e mudar o seu mundo. Existe uma leoa escondida dentro de você? Oro para que ao terminar de ler este livro, você possa responder a essa pergunta e que com essa resposta, algo feroz, belo e selvagem seja despertado em você.